Bom, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acessando a página da RET para mais uma live, né, dentro da programação da RET Debates. Né? E hoje eu tenho a satisfação de estar com o professor, educador, cineasta Beto Novaes. Né? Eu estava conversando há pouco com ele se ele se considerava cineasta. Ele disse: não, eu sou educador. Mas vamos fazer um acordo: um cineasta, educador e um educador que utiliza as imagens para discutir o mundo do trabalho. Eu diria que essa é a característica do Beto Novaes. Ele tem uma larga experiência desde a década de 1970. Ele tem esse vínculo de trabalho, de prática, utilizando a imagem para dar visibilidade ao mundo do trabalho. Então, ele tem um acervo, inclusive, um acervo fantástico de vídeos. Eu vou estar divulgando entre vocês o canal no YouTube de Beto Novaes, onde vocês podem ter acesso a esses vídeos. Não apenas ter acesso, assistir, né? Mas eu acredito que vocês podem estar baixando, exibindo em sala de aula, né? Ou mesmo agora, nessa época de pandemia, vocês podem estar exibindo numa sala de vídeo, aí no Facebook, para dar visibilidade a essa temática que o professor Beto Novaes tem dedicado pelo menos 30 anos de experiência, para denunciar, é uma forma de denúncia, a superexploração do trabalho, principalmente no campo. Né? Novaes tem uma larga experiência com a filmografia do mundo do trabalho rural, mas também com essa temática da saúde. Ele vai falar um pouco sobre essas experiências, então eu vou passar para vocês aqui, né, eu vou compartilhar com vocês esse canal no YouTube de Beto Novaes. Pronto, está aqui o canal. Eu vou passar o link no decorrer da nossa live, né, onde vocês podem estar conhecendo, né, essa filmografia, que é uma filmografia riquíssima, gente. Se vocês forem verificar aqui, é um acervo cultural inédito, é incomparável. Você não encontra no Brasil, né, e talvez no exterior, né, um professor, um educador que tem toda essa larga experiência de utilizar a imagem, utilizar o vídeo para discutir o mundo do trabalho. Né? Eu posso até fazer aqui, dar o meu depoimento, né, que eu, como uma das pessoas, né, que tem um projeto que é o Telacrítica, tem um projeto que é o Cinetrabalho, mas a minha grande inspiração foi no professor Beto Novaes, certo? E isso não é fácil, né? Você trabalhar com imagens, né, na educação não é uma tarefa fácil. Você tem muita dificuldade. Então, isso, de um certo modo, mostra o desafio do que é fazer essa inovação pedagógica, né? A imagem ela tem uma força muito grande. Então, o professor Novaes ele tem esse elemento de pioneirismo, né? Eu diria, até que ele falasse um pouco disso, né? Se, por exemplo, há 20, 30 anos havia experiências nesse sentido, não apenas de produzir o vídeo, o filme, mas também de utilizar em debate, em dinâmicas, certo? Não é fácil, né? Se já não é fácil ser professor no Brasil, imagine ser professor, artista e educador, né? Aí a situação é muito mais difícil. Mas eu vou passar agora a palavra para o professor Beto Novaes, agradecendo ele essa disponibilidade, né? Essa generosidade de estar conosco aqui na live da Rede de Estudos do Trabalho, né? O Novaes sempre tem acompanhado os nossos eventos,
já esteve algumas vezes conosco nos eventos da RET, e nesse tempo de pandemia, nessas lives, está aqui conosco para falar um pouco da experiência dele. Professor Novaes, à vontade. Oi, Giovanni, muito obrigado, viu, pelo convite, e um prazer muito grande estar aqui contigo, né, e aproveitar esse tempo para a gente fazer uma revisão, inclusive, das coisas, né, que sabe que se produz, da realidade que a gente vive, e a importância do uso da imagem na educação. Quer dizer, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né, e depois eu fiz meu mestrado na área de engenharia de produção, fiz meu doutorado na Unicamp, na área de economia, e acabei mexendo com cinema, né? Acabei mexendo com cinema e adoro o que eu faço. Quer dizer, faz esse projeto que eu coordeno, que se chama... É um projeto de extensão universitária. Esse projeto que eu coordeno se chama Educação através das Imagens, né? Ou seja, trabalhar com imagem, como o Giovanni já observou, é um grande desafio, né? Mas, ou seja, tem as suas compensações. É um desafio, mas, por outro lado, é muito prazeroso, né? Quer dizer, eu entrei nesse projeto num contexto completamente diferente do de hoje, né? Eu comecei a trabalhar com imagem em 1978, né? Esse projeto, nossa primeira produção nesse projeto foi o filme O Que Eu Conto do Sertão é Isso, né? Que eu vou explicar um pouquinho. Foi a entrada minha na área de cinema, né? Eu trabalhava em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba, e nós fomos fazer uma pesquisa acadêmica no sertão da Paraíba, né, para saber por que estava ocorrendo um fluxo migratório de trabalhadores dos latifúndios para a periferia das cidades do sertão e da periferia das cidades do sertão para Campina Grande, que é um polo regional, uma cidade polo regional. Fizemos a pesquisa, fizemos o levantamento. Campina Grande, na época, era uma cidade de uma cultura cinematográfica fantástica, né? Quando eu cheguei lá, eu cheguei em 77, né? Tinha, assim, em torno de uns 5, 6 cineclubes, né? E cineclubes muito atuantes, entendeu? Que eles pediam aqui para o MAN, né? Museu de Imagem do Som aqui no Rio de Janeiro, os filmes, né? E ficavam os filmes lá durante 15 dias, passando por todos os cineclubes. E nós, da universidade, chegando do Sul, né? Nos interagimos, né, com as pessoas, com os coordenadores desse cineclube e tal. Quando nós terminamos a pesquisa do Sertão, né, numa dessas conversas na mesa de bar, tal, surgiu uma proposta, né, desse pessoal que trabalha com cinema. Escuta, por que a gente não faz um documentário sobre os resultados dessa pesquisa? Tão interessante os resultados, né, essa migração, essa quebra da relação de parceria no sertão, né, no interior do latifúndio, esse fluxo migratório do campo para a cidade. Vamos registrar isso através da imagem. Fizemos um projeto conjunto, né, o pessoal da academia e o pessoal da área de cinema, e pronto. E aí o reitor aprovou esse projeto, então nós vamos filmar. Bom, aí para filmar ninguém tinha experiência de filmagem. Aí vem o primeiro aprendizado e a primeira grande questão, né? Como é que você vai transformar uma linguagem acadêmica numa linguagem visual? Né? A gente pensava que era só da academia, né? O olhar da academia é você fazer né, você colocar a imagem como ilustração daquilo que você está dizendo nas suas teses, nos seus trabalhos acadêmicos. E o pessoal da área de cinema, não, tem que ser completamente diferente, não pode ser assim, né? Isso daqui não tem um começo, meio, fim, né? A gente tem que mostrar isso através de uma dinâmica, que a linguagem visual é uma própria linguagem, ela não precisa estar complementando a outra. Esse foi o primeiro grande aprendizado. Aí nós fomos filmar. Aí, só que para filmar na época, nem o VHS existia. Esse filme, O Que Eu Conto do Sertão é Isso, foi feito em 16 milímetros, né? E, pô, aí a tecnologia era bastante precária, entendeu? Porque o som, para você gravar o som, tinha uma aparelhagem que era um monstro, aparelhos, tudo complicado, né? Não tinha operador de câmera, né, na época, tivemos que buscar em Recife um operador. Ou seja, foi tudo complicado, né? Mas a gente estava, assim, imbuído, né, de utilizar a imagem, sabe? De registrar aquilo através de imagem, muito motivado pelo pessoal da área de cinema, né, em Campina Grande. Bom, e assim nós fizemos no Sertão, e produzimos um documentário em 1978 chamado O Que Eu Conto do Sertão é Isso. Esse documentário, depois, em 1979, ele ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, porque na época estava aquele negócio, em 1970, final da década de 70, as greves, né, em São Paulo, as organizações da sociedade civil em busca da democracia. Então, estava um avanço das lutas sociais, entendeu? E o filme entra nesse contexto. E, nesse contexto, a igreja tinha um lema que dizia assim, vamos dar a voz a quem não tem voz.
Então, a grande questão para a gente era mostrar essa mesma realidade através de duas leituras. Uma leitura seria do latifundiário, de um proprietário de terra, de um grande proprietário de terra, para ver como é que ele via as relações de trabalho e esse processo migratório. E a outra visão era uma visão do trabalhador. Então, o filme ele vai contrapondo essas opiniões. E aí você vai percebendo, ou seja, isso foi uma grande escola para mim, entendeu? Porque esse filme ficou pronto, com muita discussão. Quando nós terminamos o filme, né, a gente abriu no mestrado uma caderneta, bem, né, esse era o termo da época, uma caderneta onde as entidades dos movimentos sociais, o sindicato e tal, podiam solicitar a exibição do filme, que a universidade, que o mestrado, na época, assumiria a responsabilidade de levar o material para o sindicato e discutir com o pessoal. Giovanni e pessoal, vocês não fazem ideia, né, do que eu aprendi nessa época, né? Porque o filme ficou pronto, né? E eu gostaria até de passar um pequeno trechinho dele, se fosse possível, Giovanni. Fui a coisa mais do que eu. Então a situação não dá. A pobreza morar no sítio. Porque morre de fome e anda nu. A situação não dá. Quem tem, Então, mora no sítio. Quem tem, tem. Quem não tem, vai sofrer. Então, já está legal. Eu acho que está legal. Só para a gente ter uma... Ele ainda desrespeita, antes da gente terminar a colheita, ele bota gado dentro da roça da gente. Às vezes ainda tem algodão, às vezes ainda tem resto de milho, às vezes ainda tem resto de feijão. Ele alega que está aterreado sem pasto pro gado e joga lá dentro e não paga nada para a gente, não indeniza. E eu creio que nenhum proprietário hoje mais quer agricultura. Quase todo o proprietário hoje está mandando o morador embora, está despedindo seus moradores, ou então está aguentando aquele mais velho por causa do sindicato para não indenizar. É o que nós queríamos, ou queremos, é que essa terra seja redistribuída, porque tem órgão aí capacitado e encarregado disso. E sem terra ninguém pode plantar. Mas a gente tem que viver na terra, tem que cultivar a terra e tem que tirar o pão da terra. Para nós somente? Não, para a nossa família e até para o presidente da República. Pronto, então, essa foi a primeira experiência. O documentário ficou pronto, aí veio a questão, o que fazer com ele, né? Aí, com essa caderneta, nós começamos a receber várias solicitações dos sindicatos, né, para que fosse exibir o filme. E, olha, imaginem vocês, década de 70, né, final da década de 70, uma ascensão dos movimentos sociais, os sindicatos em ebulição, a CUT crescendo no campo com as oposições sindicais. Então, de repente, quando você anunciava numa cidade pequena a exibição de um filme, onde o personagem principal era o latifundiário da região. E esse personagem principal, ele era padre, era candidato a deputado estadual e era um grande latifundiário. Chamava Padre Levi, né? Então, todo mundo ia para o sindicato para ver o padre, né? E interessante que quando o padre começa a colocar a sua visão sobre os acontecimentos da realidade a partir da sua percepção, os trabalhadores começam a discordar do padre, começa a gerar um diálogo assim muito grande no sindicato e entre eles também, né? Muito decepcionado com o padre, entendeu? Como é que o padre pode pensar dessa forma? Como é que o padre quer mandar a gente embora, né? O padre teria que melhorar as condições de vida e de trabalho na sua propriedade, né? Como é um padre fazendo isso, um candidato a deputado fazendo isso? É impossível. Bom, só para você ter uma ideia, Giovanni, foram assim, eu visitei mais de 60 sindicatos na Paraíba com esse filme. Eram solicitações que tinha. E aí, aconteceu uma coisa interessante, né? Que pensando hoje essa história toda, né? Eu comecei a pensar, esse é um projeto de extensão universitária. O projeto de extensão universitária tem uma característica, que é a devolutiva do trabalho que você faz. Então, ou seja, quando você faz uma pesquisa acadêmica, você considera o seu objeto de trabalho, porque você vai se apropriar de uma pesquisa para fazer o seu trabalho. E muitas vezes esse trabalho fica circunscrito ao âmbito da academia. Ele não vai para o mundo real, né? Você cumpre as suas exigências acadêmicas, faz a sua formação, defende o seu mestrado, defende a sua tese, faz artigos, manda currículo para o Lattes e tal, e o trabalho ele cumpre o seu objetivo. Quando você está trabalhando com extensão universitária, a devolutiva, né, ela precisa de uma relação não do pesquisador, do sujeito pesquisador,
né, com o objeto da pesquisa, mas precisa de uma relação de sujeito para sujeito. Né? O trabalhador, a pessoa que você está contribuindo para você, né, construir a sua reflexão, construir o seu trabalho, ele é agente coparticipante na construção do conhecimento. Então, não dá para tratar na extensão, né, a pessoa como numa relação de sujeito e pesquisa. A pesquisa você se apropria dela e vai para a universidade. A extensão exige uma relação diferenciada. Quando exige uma relação diferenciada, você começa a perceber uma certa hierarquização de saberes na sociedade, onde o saber acadêmico ele subordina os outros saberes. Né? E muitas vezes nessa relação, você não dialoga de sujeito para sujeito, mas você dialoga de sujeito para um sujeito subordinado. Né? Porque o peso da academia, o peso do saber acadêmico, né, dentro da hierarquia que está colocada na sociedade, é o que vale. Né? Então, essa foi a grande lição. Então, como a gente fazer, ou seja, como as experiências que eu tive, né, contribuiu para uma coisa assim que eu achei muito interessante, que é, primeiro, esse projeto que eu coordeno é um projeto público, né? Esse projeto não cabe no mercado, né? Porque a produção dele é muito complicada. Você faz uma pré-produção, depois você faz uma produção, depois você faz um contato com as pessoas, depois você vai... para você ganhar a confiança dessa pessoa, para essa pessoa se inteirar do que nós estamos fazendo, que trabalho é, e qual importante é esse trabalho para ele também. O conhecimento não fica circunscrito à universidade, ele vai para fora da universidade. Então, tudo isso que eu estou dizendo, né, foi assim, depois de 40 anos assim, de trabalho, que eu nem pensava nisso, entendeu? Eu fui aprendendo, né? E o que mais você aprende você aprende a escutar, você aprende a ouvir histórias, né? E ouvir histórias, muitas vezes, né, numa forma de contar essa história completamente diferente da objetividade que a gente trabalha a linguagem. Porque eu, dentro da academia, é uma linguagem muito direta, né? Eu falo, o outro responde a pergunta que eu fiz e assim vai. Mas quando você pega, assim, numa outra forma, sabe? Nesse saber cotidiano das pessoas que estão vivendo na área rural, principalmente, pô, você faz uma pergunta objetiva, o cara vai dar uma volta na vida dele. Então, as entrevistas são longas, são de 40 minutos. Não há produtora, não há empresa, né, que se viabilize fazendo uma produção com entrevista de 40 minutos. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, na minha família, mesmo algumas pessoas que trabalham com imagem, né, eles saem para fazer um documentário, para fazer uma entrevista, leva assim, olha, eu quero que você diga isso para mim, disse isso, 5 minutos resolve. As nossas entrevistas são 40 minutos, quer dizer, é inviável você fazer isso em serviço público, né? Então, ou seja, isso daí foi construindo, né, essas observações que eu estou fazendo agora, foram sendo construídas nesse processo, né? Ninguém aprende por uma energia que chega na sua cabeça, ou você acha que sabe tudo, bota uma câmera nas costas e sai filmando por aí, né? Então, eu acho que essa relação, né, o que me deixou, e essa é a primeira parte que eu gostaria de encerrar para passar para outra, é você aprender a ouvir no mundo de hoje. Ouvir histórias, ouvir o que esse povo tem a dizer, né? E eu tive experiências também interessantes, por exemplo, eu fui para uma universidade onde eu fiz a exibição de um documentário. No final da exibição, uma professora veio para mim e falou assim, ô Novaes, você treinou essas pessoas para falar? Eu falei, mas como eu treinei as pessoas para falar? Não, porque elas fizeram uma análise de conjuntura tão brilhante, né? E não é possível uma pessoa que não passou pela universidade conseguir fazer uma análise de conjuntura desse tipo que ela está fazendo. Né? Então, vem aí, quer dizer, toda uma questão preconceituosa, entendeu? Contra os outros saberes que são subordinados, né? Aquela questão, quem sabe tem que passar pela universidade, quem não passa pela universidade, né? Não é que a universidade não seja importante, não é nesse sentido que eu estou dizendo que um trabalho de extensão, ele tem que fazer uma devolutiva, e essa devolutiva ela tem que ser uma devolutiva para quem ajudou a construir o movimento, e uma devolutiva para os movimentos sociais também. São os movimentos sociais que vão usar essa produção. Se eu não entrar em sintonia com esse movimento, se não compartilhar conhecimento, troca de saberes, eles não vão usar uma coisa que eu fiz, né? Agora eu fiz, eu elaborei, eu produzi, agora você utiliza o que eu fiz. Então, ou seja, eu acho que a construção dessa relação é uma construção bastante complexa, que a gente tem que estar muito atento para isso. Né? Giovanni, não sei se você quiser fazer alguma pergunta mais objetiva para mim, eu estou à sua disposição. Novaes,
esse desafio de ser não apenas professor, porque você é professor aposentado da UFRJ, Isso. mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa envolvida muito com a extensão universitária. Isso. Mas a extensão universitária, ela não é valorizada no Brasil, pelo menos no currículo Lattes. Hoje, a formação do professor, do pesquisador, não chega à extensão. Como é que você vê isso? É terrível, entendeu? Primeiro, dentro da universidade, né? Quando você vai trabalhar com a imagem, por exemplo, eu fui professor na Universidade Federal de Campina Grande, aqui no Rio de Janeiro, né? E muitas vezes aqui no Rio de Janeiro eu tentei passar alguns documentários, né? Mas aí você percebe, entendeu, que a universidade não está preparada para usar a imagem como material pedagógico, né? Por exemplo, ou seja, você não tem uma sala preparada para isso, né? Quando você tem uma sala dentro de um departamento, essa sala é muito concorrida, né? Porque é conferência, palestra, seminários, tal, né? E ali estão todas as aparelhagens. Outras vezes, quando você não tem a sala e vai exibir um documentário em sala de aula, você tem problema de buscar os equipamentos, né? Por exemplo, eu tive experiência de que a caixa de som para exibição ficava na antropologia, o projetor ficava no outro departamento, você tinha que pedir com uma semana de antecedência. Levava para a sala de aula, ia ligar, faltava um Benjamin para você conectar os fios, não tinha um Benjamin, você não podia fazer exibição. Ou quando você ligava o projetor, tinha um circuito elétrico lá que ligava o ventilador também, ele ficava rolando e ninguém escutava nada, entendeu? Então, ou seja, eu acho que hoje está completamente diferente, porque hoje a gente tem esses recursos que você não precisa usar em sala de aula, você pode trabalhar com os alunos, para eles assistirem os documentários e a gente faria uma síntese, uma discussão, um debate sobre isso. A grande preocupação minha, nesse momento, é o seguinte, é a distribuição. Não adianta só você, por exemplo, esse trabalho, não adianta produzir para quem, como você vai produzir, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. E a gente está pensando nesse projeto, está já realizando também algumas atividades de cursos, né? De oficinas de imagens, né? Onde os grupos eles escolhem um documentário e vamos debater, porque ele vendo, o YouTube não satisfaz, entendeu? É um importante instrumento de acesso. Mas eu acho que nesse projeto, como é um projeto que não é você ver, gostei, não gostei, tem esse problema, não é você comentar, é você exercitar ao ver a imagem, a sua capacidade de reflexão sobre o que você está vendo, né? É você produzir um material onde o cara que vai ver, né, ele chega com uma forma de pensar, e ele sai da sala depois desse debate com alguns grilos na forma anterior que ele tinha de pensar, né? Como é que ele pode, ou seja, como é que ele, né? Então, ou seja, eu acho que tem toda uma concepção na construção desses documentários para gerar uma certa indignação nas pessoas, né? Como, por exemplo, essa professora que chegou para mim e falou, não é possível esse pessoal fazer uma análise de conjuntura. É possível, muitas vezes eles fazem de uma forma tão brilhante quanto se faz na academia, né? Então, ou seja, eu acho que essas são questões e são problemas que a gente enfrenta dentro da universidade para trabalhar com imagem, né? Por exemplo, a imagem, ela não é, ou seja, ela não é reconhecida, entendeu? Da mesma forma que você faz um texto, né? Pela CAPES, pelo CNPq. Então, é um problema, por exemplo, eu por ter optado pela extensão, eu tive problema com a CAPES e com o CNPq, porque eu não participo dos grupos de excelências da universidade. A minha pesquisa é essa. O meu desafio é esse, entendeu? Quer dizer, estar em contato com os movimentos sociais e ver as demandas, recolher as demandas que vêm dos movimentos sociais. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, em 1990 foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente. Em 1993, teve aqui no Rio de Janeiro aquela chacina da Candelária, dos meninos que estavam em torno da igreja e foram metralhados, né, por grupos contratados pelos comerciantes locais. Morreram, se eu não me engano, quase 10 crianças. Isso daí, gerou uma questão, sabe, deu uma visibilidade à questão da situação do menino em situação de rua, das crianças em situação de rua, como também uma certa ignorância da sociedade em relação à vida das crianças no campo, na área rural. Bom, devido a esse fato, nós começamos a receber, nesse projeto, algumas demandas para fazer alguns documentários sobre trabalho infantil, né? Então,
de 94, 95, 96, 97, nós temos 4 documentários. Um com Movimento Sem Terra, Sonhos de Criança, Conversas de Criança, Sonhos de Criança em Goiás, Meninos da Roça aqui em Campos, fizemos um na periferia de Campinas, aí em São Paulo, no bairro São Marcos, né? Enfim, e esses documentários, eles compuseram uma exposição itinerante que a gente fez pelo Brasil todo durante quase 10 anos, com fotografias, imagens, indo de Belém do Pará a Porto Alegre, né? Projeto financiado pela OIT e depois pelo Unicef, né? Então, ou seja, e nesse andar, entendeu? Quer dizer, com as imagens, né? Você vai observando, entendeu? Quer dizer, o que está acontecendo dentro das escolas, a visão que os alunos chegam, como o professor está se apropriando disso para reverter esses trabalhos, né? Essa motivação em sala de aula, para tornar isso uma peça reflexão, uma peça fundamental no currículo, né? Então, eu acho assim, esses elementos, eles te dão uma capacidade reflexiva, que é uma coisa que o capital está nos tirando. Você não tem mais tempo para você pensar, para você avaliar o seu cotidiano, né? Você assume um tarefismo, né, tão grande, né, que o tempo da reflexão vai embora. Uma outra questão importante foi a questão dos canaveiros, né? A gente tem uma larga produção, sabe, de documentários sobre o trabalho na área rural, na cana-de-açúcar, principalmente aí em São Paulo, né? E, principalmente a partir de 2007 teve uma denúncia de um agente da Pastoral do Migrante aí em São Paulo, dizendo que os trabalhadores estavam morrendo no eito da cana, não era pelo infarto que ele teve no final de um dia de trabalho. Ele estava morrendo, né, pela jornada e pela precarização do trabalho cotidiano que ele enfrentava. Então, e no atestado de óbito, vinha lá, morreu por infarto, mas, na realidade, o infarto já era uma consequência, sabe, de um excesso de trabalho, e o trabalhador tinha saído com saúde de casa. Pegar uma jornada para cortar 12, 13 toneladas de cana por dia no facão, entendeu? Quer dizer, não há saúde que resista, né? Então, aí nós fizemos uma série de documentários sobre precarização do trabalho na cana, né? Aproveitando também os aportes de outras pesquisas acadêmicas. Por exemplo, esses documentários, né, pesquisas nossas que nós fizemos documentário, como tem um filme chamado Migrantes, né? Foi uma articulação de 4 universidades, 2 universidades do Nordeste, de onde saíam os trabalhadores para vir para cortar cana, Maranhão e do Piauí, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Uma produção que foi financiada pelo Ministério da Educação. E aí a gente começou a trabalhar com jovens trabalhadores que saíam do Nordeste, numa migração que não é uma migração, eu vou porque, né, todos nós somos um pouco migrantes, né? Mas ali não, ali era um caso de uma migração por necessidade. Ou o cara vinha ou ele morria, que lá onde ele morava não tinha trabalho, não tinha emprego. As cidades dessa região, quando chegava na época da safra da cana em São Paulo, as escolas de janeiro até abril estavam cheias de gente. Chegava abril, só ficavam as mulheres, os idosos e as crianças nessas cidades. Todos os jovens saíam de lá. Jovens casados que deixavam as mulheres, né? Jovens que deixavam o pai, jovens que deixavam os filhos, para vir passar 6, 7 meses cortando o cana em São Paulo, né? Aí, quando voltavam um bagaço de gente, né? Quer dizer, a gente tem uma pesquisa que foi feita no Piauí, que um trabalhador desse que veio cortar cana, quando voltou para trabalhar no roçado dele, na região que ele morava, ele não tinha mais condição, entendeu? Ele estava com problema de coluna, estava com problema ósseo, estava com vários problemas de saúde. Isso daí, né, ou seja, gera um problema muito grande, né? Porque aí você vê a sua família saindo para ir para o roçado para trabalhar, né? E o trabalhador, entendeu? Ficando em casa porque não tem mais condições nenhuma, né? Toda a questão, né, que os usineiros faziam, dos padrões de produtividade, né? E das motivações para o trabalho. Então, por exemplo, você tinha um cortador de cana, falou, não, você pode ser um campeão de produtividade, a competição, né, que se abria entre os computadores. Aí tem um filme chamado Por Trás dos Verdes Canaviais, que tem lá o que o campeão de cana ganhou de prêmio. Um radinho vagabundo comprado em qualquer feirinha, aí o cara mostrava aquilo com orgulho, um diploma feito num computador, entendeu? Está lá no filme, né? Então, ou seja, como desarmar esses mecanismos? Como trabalhar, por exemplo, a gente está vivendo num mundo hoje
que de 15 em 15 minutos você vê na televisão, aparece lá, o agro é pop, o agro é mais, o agro é não sei das quantas, não sei das quantas, né? E aparece uma inovação tecnológica no agro, como se a gente fosse parceiro dessa inovação e estivesse inserido nesse sistema, né? Mas nessas questões, nessa propaganda, né, eles não evidenciam a questão do trabalho no agronegócio da cana, eles não evidenciam as questões ambientais no agronegócio da cana, né? Então, ou seja, como é que a gente pode construir, né, uma contraposição, entendeu? Quer dizer, a essa ideologia que está permeando a sociedade toda, né, para que a gente tenha um pensamento crítico, desenvolva uma sensibilidade, entendeu? Para que a gente possa trabalhar numa perspectiva transformadora, né? E não numa perspectiva de manutenção dos valores, né? Ou das projeções que a gente vê, entendeu? Na mídia oficial, né? Que desinforma e não informa, né? Então, esse é um grande desafio, né, que a gente tem. Mas aí depois, entendeu? Durante essa trajetória toda, a gente começou a entrar numa relação entre trabalho e saúde, né? E aí foi interessante, né? Porque nós fizemos a UFRJ, e esse projeto fez uma parceria com a Fiocruz para produzir, que lá eles tinham vários pesquisadores que estavam fazendo pesquisas e tal, e várias teses de mestrado, doutorado, concluídas, né? E quando eles vieram conversar com a gente, eles estavam querendo dar maior visibilidade a esse trabalho. Ou seja, muitas vezes você faz sua tese, leva não sei quantos anos para fazer a tese, deixa lá, vira um arquivo morto dentro da universidade. Como é que a sociedade se apropria desse trabalho, né? Então, com a Fiocruz, nós fizemos tipo assim, de um convênio, né? E eles foram indicando para a gente, olha, tem uma tese sobre agrotóxico lá no Mato Grosso, né, do professor Vanderlei Pignatti, que é professor na Universidade Federal do Mato Grosso, que é uma tese fantástica, entendeu? Ele está mostrando o impacto e as consequências, né, ambientais e sociais, né, do uso intensivo de agrotóxico, né? Então, pronto, aí nós fomos para lá, fizemos um documentário chamado Nuvem de Veneno. Aí depois apresentaram um outro. Olha, tem um professor, Paulo Pena, na Universidade Federal da Bahia, está fazendo um trabalho fantástico com as marisqueiras que trabalham nos manguezais. Estão todas elas doentes, com ler, dor, uma série de problemas, entendeu? E esse professor está pesquisando. Aí nós fomos para a Bahia, para Pernambuco, fizemos um trabalho chamado Mulheres das Águas, né? Que vai mostrando a realidade desse cotidiano. Por que essas mulheres estão ficando doentes? Vai mostrando a questão do território, a disputa do território. Esse filme tem uma frase, né, da Eliette, que é uma pessoa assim, fantástica, né? Que ela diz o seguinte: olha, o que tá matando a gente é o seguinte, não é você trabalhar no mangue, o que está matando a gente é o modelo econômico. Rapaz, a Petrobras é a nossa principal inimiga. A Petrobras chega aqui, fura um poço de petróleo, tem um problema aí de duto, dá um vazamento, ela resolve isso em uma semana. As consequências da gente vai para 5 anos. Convivendo no barro com esse veneno. Então, os nossos corpos estão sujeitos a isso, né? Ou seja, o turismo predatório é uma outra questão, né? Porra, tem um terreno lá em Sirinhaém, né, que o SESC ganhou da prefeitura uma área para construir um hotel de luxo. Rapaz, o hotel corta o mangue. As marisqueiras não têm mais acesso, porque o mangue era na porta da sua casa. Para chegar no mangue, para começar a pescar, tem que fazer um giro, né, fantástico. E para trazer a pesca também, né? Trazer ostra, que é um negócio pesado, entendeu? Tem que trazer no ombro, né? Então, são essas coisas, entendeu? Que vão delineando para a gente um olhar completamente diferente daquele que a gente tem, né? Ou que a gente, né, consegue perceber. Mas aí, além desses 2 filmes, o último que nós fizemos agora com a Fiocruz, né, foi a questão do agrotóxico na lavoura de fumo no Paraná, junto com o Ministério Público do Trabalho, né, com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, fizemos uma produção para fazer um documentário sobre a história de vida de uma mulher chamada Lídia do Prado, que desde os 9 anos ela trabalha na lavoura de fumo, entendeu? E ela teve uma contaminação por agrotóxico que ninguém conseguia descobrir. Essa mulher levou quase 7 anos perambulando, entendeu? De médico a médico, na assistência básica, depois encaminhavam para os hospitais de Curitiba, mandavam para o setor de câncer, achando que ela estava com câncer, depois mandavam para o outro setor, né, achando que ela tinha um problema neurológico,
né? Pô, essa mulher fez assim uma maratona, né, dentro da área médica para descobrir. Até que o pessoal da área da saúde do Paraná resolveu chamar uma professora especializada em toxicologia daqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram lá diagnosticar o quê? Essa senhora está com intoxicação crônica de agrotóxico. Intoxicação crônica de agrotóxico não tem cura. Hoje ela está vivendo aos 38 anos, 37 anos, em cadeira de roda, com problema de fraqueza muscular, todos os tipos de problemas que você possa imaginar. E essa mulher hoje é uma batalhadora que está lutando pelos direitos, porque a prefeitura não quer pagar os custos, né? E nem a empresa quer pagar os custos do tratamento dela. Ela tem que tomar muito remédio, gasta mais de R$1.000 por dia, né? Ou seja, como a gente pode constatar e observar, né, esses aspectos da realidade que você não consegue enxergar, porque tem uma ideologia dominante que te impede de você chegar nessa leitura, né? Então, ou seja, isso daí, para mim, esse projeto, para mim, né, ele é um aprendizado. Aí nós fizemos também, depois, um outro documentário aí em São Paulo, com o Rodolfo Vilela, que está fazendo uma imensa pesquisa na área da cana, um documentário chamado Linha de Corte. E esse documentário tem uma coisa interessante também. Esse documentário... Você tem algum trailer aí que possa passar agora? Tem. Vamos então assistir aqui o trailer do Linha de Corte, né? Linha de Corte, perfeito. Então, vamos lá. Estou preparando aqui para disparar. Linha de Corte. A produção exige um esforço muito grande dele para poder ganhar um pouco mais. O cara, para chegar a tirar 500 e pouco na semana, tem que trabalhar muito. Por o que eles fazem, o peso da cana não é muito... Eles estimam o peso muito baixo, a exigência é muito grande. Para ele conseguir 13 toneladas de cana, durante a jornada de trabalho dele de 8 horas, ele desferiu nada menos do que 13.500 golpes de facão, que foram calculados em cima de 3.000 flexões de tronco. Os trabalhadores, eles estão saindo alejados desse tipo de serviço. Aquela dor que parece que está quebrando tudo os ossos, aquela dor que não passa, aquela dor queimando, que queimava. Não importa o IPI não resolve isso. Que existe uma relação entre o pagamento de produção e a elevação do risco à saúde. Os trabalhadores estão ficando cedo incapacitados para qualquer tipo de trabalho. Eu já cheguei a cortar em até 27 toneladas, 30. Dependia da cana também, né? Por mês? Por dia, né? Então, ou seja, Giovanni, aí estou à sua disposição, viu? Porque eu fico falando desse projeto aqui o dia e noite, sem parar, viu? Eu não sei se é mais ou menos essa a estrutura que você tinha pensado, né? Eu posso continuar... Mas é sim, nós estamos conversando, você apresentou 2 trailers. Esse último trailer desse vídeo, desse filme, é realmente impressionante. E eu vejo, Novaes, eu queria só comentar que você faz parte de uma geração, né? Embora eu também faça parte, mas eu peguei lá no fim dessa geração, uma geração que lutou pela democracia, uma geração que tem essa sensibilidade política, essa sensibilidade de dar visibilidade aos problemas do mundo do trabalho, né? Eu diria que isso é um resgate fundamental, principalmente para a juventude. Hoje, a juventude acadêmica que está na universidade, ela está muito mais preocupada em ter um ótimo currículo Lattes do que, na verdade, está criando formas de dar visibilidade ao mundo do trabalho. Então, eu diria que essa tua experiência, ela é um exemplo. Ela é um exemplo porque faz parte dessa geração que hoje ela está se escasseando, porque é uma geração. E nós temos que resgatar, porque as nossas lutas, elas continuam as mesmas. E eu diria até num contexto muito diferente. Outra questão que você faz, isso eu achei muito interessante, porque é sintomático, né?
é essa passagem que você faz de estar discutindo o mundo do trabalho, a precarização do trabalho, mas já vai envolvendo esse tema da saúde, do adoecimento laboral. Isso é muito interessante, porque hoje, né, e pegando a fala dessa personagem do documentário Linha de Corte, né, hoje não é só o trabalhador que corta a cana que sai aleijado do tipo de serviço. Hoje é o operador de telemarketing, todo trabalhador, é o professor, é o bancário, as mais diversas categorias estão se aleijando devido a essas condições de trabalho, e isso tem que dar visibilidade. Eu percebo que nessa tua experiência, essa preocupação com a visibilidade, ela sempre foi muito importante, não? É isso. Eu acho que esse é o principal gargalo que nós enfrentamos, entendeu? É o principal problema que a gente tem, né? Porque tem uma parte nesse projeto que é a produção de documentários. Então, a produção é feita dessa forma que eu te falei. Quer dizer, a gente recebe algumas demandas dos movimentos sociais, produz o documentário. A questão é o seguinte, como trabalhar com documentário? Como trabalhar com documentário não só com os trabalhadores, mas com a sociedade. Porque esse problema dessas condições, dessa precarização do trabalho, não é um problema só dos trabalhadores, é um problema da sociedade. Então, você tem que levar os documentários para a escola, tem que conversar com os professores de geografia, com professores de história, com professores de português, né? Isso daqui permite uma transversalidade, entendeu? Em termos, assim, de conteúdo. A imagem permite isso. Uma transversalidade em termos de conteúdo, né? Que eu acho que eu tenho feito, assim, muitas atividades nas escolas aqui, né, formando grupos com estudantes de geografia, história, para discutir os documentários e tal. E o resultado tem sido bons, entendeu? Agora, surge um outro problema, por exemplo, que a gente está atento, né? Se você pegar esses documentários, por exemplo, os documentários eles foram feitos no período de 2013, 2014, 2015, onde ainda o corte mecanizado não era predominante na cana. Hoje é predominante. Então, muitas vezes, né, você encontra em debates, né, uma posição que diz o seguinte, olha, esse problema não existe mais, porque hoje as máquinas, né, resolveu tudo. Não existe mais a contradição entre o capital e o trabalho dentro de uma usina. Nem a categoria trabalho existe, né, do ponto de vista patronal, são agora os colaboradores, né, são os colaboradores. Então, nós somos uma grande família, que essa família, se a usina cumprir as suas metas, todos ganhamos, seja o alto funcionário da empresa, o dono da empresa, como o varredor do chão da fábrica. Né? Então, a gestão ela é feita de uma tal maneira. Agora, como contrapor esse argumento de que a tecnologia resolve as contradições do capital? Aí nós estamos pesquisando ainda, entendeu? Quer dizer, o trabalhador do corte mecanizado. Né? Aí você percebe que mudam as condições de trabalho, mas o nível e exigência da produtividade coloca o trabalhador numa situação de precariedade. Entendeu? Quer dizer, a tecnologia não resolve esse problema. Né? Então, por isso que essas propagandas que vêm, que a gente vê, né, em nossas televisões, ela não pega esse problema da contradição capital e trabalho. Né? Ela vai... Isso é uma construção ideológica. Né? Como contrapor essa construção ideológica? Esse é um baita desafio, né? A gente está querendo... Aí nós temos um projeto, né, para fazer uma pesquisa e um trabalho sobre os operadores de máquinas, né, os trabalhadores do corte mecanizado. Né? Então, a primeira observação que a gente tem é que o corte mecanizado não substitui totalmente o corte manual da cana. Pronto, aí já abre um outro diálogo. Os caras falam, não, a máquina superou todas essas contradições aí que existem. Né? Não supera, porque você precisa ainda do corte manual. Tem área que a máquina não entra para cortar, terreno com muita pedra, terreno muito inclinado, a máquina tomba, a máquina quebra. A máquina também não é uma solução assim absoluta. O custo, o investimento, né, na mecanização é muito alto, a produtividade é grande, mas o mercado é uma instabilidade muito grande, a política, ou seja, tem todos esses elementos, né, que não é só discutir o trabalho, é discutir o trabalho e a saúde, né, é discutir o trabalho e a educação, é discutir o trabalho e a forma de vida, quer dizer, quem é que se apropria, né, desses ganhos de produtividade? Os trabalhadores não se apropriam, estão no limite da sua capacidade física. Né?
Fora, então vamos substituir o homem pela máquina. Aí vem outro problema, você substitui. E esse trabalhador vai trabalhar onde? Da cana. Né? É o que você vê o nível de emprego que está o país. Né? Então, ou seja, como trabalhar com essas contradições se manifestam cotidianamente. A gente não pode estar divorciado, entendeu? Quer dizer, dessa aproximação desse mundo. Né? Eu acho que à medida que você trata a política fora desse contexto, você vai tratar a política numa esfera que esses atores centrais, eles deixam de ser personagens sujeitos das transformações, eles passam a ser espectadores, observadores, né? Eu acho que a política ela tem que estar incrustada aí nesse desafio. A universidade deve exercer um papel fundamental nessa relação, né? A universidade, não só a universidade, como também a prática social, né? A construção teórica a partir de uma prática social. Eu quero estudar uma teoria, né? Claro, para entender melhor essa realidade, para ver o contexto que eu estou vivendo essa realidade. Ou seja, mas aí a nossa posição também abrangeu um outro cenário, que é um cenário pela gratificação ao trabalho. As pessoas que se envolvem com o trabalho, entendeu? Têm uma verdadeira paixão por isso, que é a questão, por exemplo, dos acampamentos e assentamentos do Movimento Sem Terra, a questão da agroecologia. A dimensão do trabalho no sistema agroecológico é completamente diferente. Rapaz, você vai visitar um pequeno produtor desse, que está fazendo agroecologia, você não sai da propriedade dele sem ele te mostrar o roçado dele, a roça dele, a valorização que ele tem por aquilo, o prazer que ele tem, entendeu? Quer dizer, em mostrar suas mãos, né, calejadas, mas o produto que ele tá construindo ali. É claro que ele está inserido no sistema capitalista, né, onde a exploração existe, ela não desaparece. Mas a relação com o trabalho é completamente diferenciada. A gente fez um documentário chamado Agrofloresta é Mais, no Paraná, né, numa região de Mata Atlântica, onde um grande proprietário desmatou a mata, cortou, todo irregular, entendeu? Desmatou, plantou capim para criar búfalo. Aí os búfalos saíam da propriedade, invadiam as áreas no entorno, né, as áreas dos poceiros e tal. Os caras se organizam, comiam a roça deles, eles iam lá colher, não tinha mais produto nenhum. Então resolveram se organizar e ocupar a fazenda. Bom, ocupando a fazenda, e agora? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos organizar a produção? Né? Aí chamaram a universidade, professores, discutiram, tal, e optaram por um sistema agroflorestal. Você retirar o seu sustento a partir de uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Pô, recuperaram a área, fontes de água que tinham desaparecido, voltaram a reviver, entendeu? Essa comunidade chama José Lutzenberg, o acampamento, né? É uma coisa assim impressionante, é uma experiência pequena, entendeu? Que assegurar o mercado, por exemplo, essa política, né, de 35% da produção que os municípios compram, né, tem que vir da pequena produção. Abastecer escolas, abastecer hospitais, abastecer cadeia. Eu fui conversar com uma merendeira de escola, você precisa ver a satisfação da mulher, entendeu? Esse povo, eles têm propostas, eles têm perspectiva, eles têm lutas de resistência, né? Cabe a gente se inserir nesse contexto para extrair daí, né, elementos que possam colaborar nessa luta. Se a gente ficar à margem disso, nós vamos discutir a política numa outra esfera, entendeu? Que não vai levar a nada. Né? Porque essa é a força transformadora. Exatamente. Inclusive, essa questão Hoje nós estamos vivendo uma crise ecológica, né? A pandemia, ela é produto dessa devastação do homem, do capital contra a natureza, né? Então, você, de um certo modo, isso é que é interessante, né? A tua experiência, a tua filmografia, ela tem o quê? Tem mais de 30 anos. Mas 40, ela não perdeu mais de 40 anos. Ela não perdeu a atualidade, porque o mundo está caminhando exatamente para isso, para situações de degradação da natureza, e eu penso, Novaes, que você apresenta nesses documentários experiências para se resgatar essa dimensão que você pode ter uma produção que não seja uma produção que degrada a natureza, não é verdade? É isso. Com certeza, né? E eu acho que, enfim, mas é um desafio, viu, Giovanni? Eu acho que, por exemplo, você tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo, entendeu? Porque
as dificuldades são grandes, né? Desde o apoio financeiro a um projeto desse, a gente faz como militante, né? Porque tem projetos assim que na estrutura de custo dele, você não tem a rubrica lá, vou produzir um documentário. Então, você tem que estar raspando o tacho, né? Você tem que pedir autorização para a entidade financiadora, para tirar uma rubrica tal que sobrou um dinheirinho, jogar lá para ver se soma um valor que dê para a gente fazer a produção de um documentário. Eu trabalho muito assim, quer dizer, eu trabalho fazendo as pesquisas, eu trabalho fazendo os argumentos, né? Agora, tem, assim, um bom câmera que trabalha comigo, são dois, né? O Cleison Vidal e o Fernando Mamari, e tem uma menina, a Gislene Lima, entendeu? Que faz as edições comigo, né? Na Fiocruz, e é uma menina que, além de ser, a menina e os câmeras, além de serem profissionais, assim, excelentes tecnicamente, são pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Eu acho que esse é um outro elemento, entendeu? Que acreditam naquilo que fazem, né? Se você não vai cumprir, você não vai fazer para cumprir formalidades. E aí eu acho que a gente consegue vencer várias barreiras, né? Barreiras financeiras, e aí você não tem toda a infraestrutura, entendeu? Para fazer uma produção dentro de um padrão de qualidade, que hoje exige uma equipe técnica, pesquisadores, técnico de som, 2 câmeras, né? Ou seja, quem tem recurso para pagar a viagem aérea para essa equipe para ficar uma semana no local filmando, né? A gente não consegue. Então, essas pessoas, com uma infraestrutura tecnológica pequena, conseguem dar conta dessa qualidade. Então, com o mérito da qualidade dos filmes, das imagens, do som, da trilha sonora, tal, é todo esse pessoal, entendeu? Que eu não entendo nada disso, né? Mas a gente tem uma equipe pequena, mas, assim, movida pela paixão, né? Pela vontade de fazer, né? Então, ou seja, e isso é muito difícil, né? Porque, hoje em dia, por exemplo, né? Para você ter um apoio da CAPES, do CNPq, você tem que estar no grupo de excelências da universidade. Para você estar no grupo de excelência da universidade para fazer pesquisa, é difícil você trabalhar nessa perspectiva, né, fazendo as pesquisas acadêmicas do jeito que é feito. Para ser valorizado pelo Lattes, então você tem que escrever textos em revistas credenciadas e tal, para você fazer a sua carreira acadêmica, né? Eu me sinto prejudicado em relação a isso, entendeu? Porque eu não tenho recurso nenhum da CAPES, eu não participo do grupo de excelência. Esse projeto é um projeto de extensão universitária, que ele está pautado, né, na produção conjunta, né, com os movimentos sociais, com as pesquisas acadêmicas relacionadas ao mundo do trabalho, né, e com uma relação que você cria com a sociedade, de sujeito para sujeito. Isso é fundamental, inclusive, porque a universidade, o câncer da universidade é o academicismo, é quando você se fecha dentro dos muros e você não tem essa ligação. Agora, esses órgãos de fomento, né, a CAPES, o CNPq, eles são máquinas que tentam enquadrar, inclusive, ideologicamente, os pesquisadores, os intelectuais, a juventude, né? E essa experiência, por isso que essa experiência que você tem e que eu compartilho, né? Ela é uma experiência que tem que ser disseminada, porque é uma dimensão da produção do conhecimento, não é verdade? Você produz conhecimento também, né? Com certeza. Eu acho que é exatamente isso, entendeu? Quer dizer, e ao produzir conhecimento, você vai olhar o mundo de uma outra maneira. Não que essa maneira é a maneira correta de olhar, não tem isso, né? Você tem uma diversidade de olhares sobre as coisas, né? O importante é você contrapor um olhar com o outro, ideologicamente, uma ideologia com a outra. O que você não pode é ter um pensamento único, entendeu? Uma leitura única do mundo real que você não conhece. Você fica conhecendo através dos textos, né? E através de quem tem experiência na universidade. Então, isso cria uma relação onde o professor vai para a universidade como um depositário de saber que vai transmitir esse saber para os alunos que vão aprender na universidade. Se você pegar Paulo Freire, sabe? O ensino não é isso. O ensino não é isso, não é um que sabe, o outro que não sabe. É você problematizar o conhecimento, entendeu? Para você desenvolver em grupo, em harmonia, né, novas formas de reflexão e de pensar as coisas. Você tem conseguido, por exemplo, após a produção do vídeo, o vídeo está pronto,
você conseguir levar isso para aquela comunidade, para eles se verem ali na tela? Tenho. Para você ter uma ideia, a Comissão Pastoral da Pesca, quando nós terminamos o documentário Mulheres das Águas, né, eles encomendaram mais de 1.000 cópias, entendeu, para a Fiocruz, para eles distribuírem, entendeu, para todas as pescadoras, porque eles fazem encontros, né, é uma estrutura nacional, entendeu? Então, o documento, por exemplo, esse documentário Mulheres das Águas já teve mais de 120, está em torno de 120 mil visualizações no site da Fiocruz. Né? Então, as pessoas estão acessando. Algumas vezes, né, eu nem sei como estão acessando, como estão usando, como estão utilizando, como estão trabalhando. Né? Mas o que chega para mim, entendeu, dos professores que estão fazendo oficinas, né, de imagem e tal, e usando o material, exatamente esse filme. Né? É uma coisa assim, muito positiva. Entendeu? E também o projeto é descentralizado. Eu não quero nem saber, entendeu? Assim, eu acho ótimo, né? O importante é que isso daí esteja rodando, esteja circulando, as pessoas se apropriando disso como uma forma de conhecimento para fazer um debate. Né? E algumas vezes, por exemplo, eu tenho contato com as principais personagens desses filmes. Né? Não é que eu faço o filme e vou embora. Não, a gente mantém uma correspondência. Né? Paz, tem coisas assim maravilhosas, porque hoje também elas têm esse recurso tecnológico. Né? Então a gente troca zap, troca e-mail, troca informação, pergunta como é que está a família, como é que vai a vida, quais são os principais problemas que estão sofrendo, tal, né? Então, ou seja, é uma participação efetiva e cotidiana na vida dessas pessoas, entendeu? Então, isso faz com que a gente aprenda a ler o mundo de uma outra maneira. Né? Eu acho que a gente sai do nosso meio, sai do nosso entorno. Né? Isso tem sido a grande escola para mim. Né? Eu tenho aprendido muito mais do que ensinado nesse trabalho. Né? E é aquilo que eu acho, entendeu? A gente tem que, ou seja, você trabalhando na conjuntura, você tem que resgatar a memória do passado, das lutas do passado, porque senão você não mantém vivas utopias, você se perde no embaralhamento das coisas, né? O nível de informação hoje que circula em torno da gente é imenso com essa tecnologia. O que fazer com essa informação? Como trabalhar com isso? Como trabalhar com o material do YouTube? O que é que nós queremos com essa informação? Senão você fica perdido no meio disso tudo, entendeu? Ou vai utilizar isso para fazer o seu trabalho acadêmico, tal, faz o trabalho acadêmico, defende a sua tese e vai embora pelo mundo acadêmico, que hoje não é mais assim, né? Não é mais assim, quer dizer, né? O nível de degradação que está a universidade hoje é uma coisa impressionante, né? Nessa área de antropologia, sociologia, né? Nesses estudos humanos, né? Na área humana. Né? Exatamente é isso. Os professores, os pesquisadores estão ficando aleijados, não porque são cortadores de canas, mas porque a pressão do produtivismo, de tentar cumprir as metas, né, quais. Então, esse é o problema. Novaes, esse documentário, O Diagnóstico, o que é que você me fala dele? O diagnóstico é o seguinte, o diagnóstico foi um documentário que o Ministério Público do Trabalho do Paraná e o pessoal que trabalha na universidade, na área da saúde, né? E lá tem um grupo que trabalha com a questão do agrotóxico, né? O impacto do uso intensivo do agrotóxico no trabalhador, na vida do trabalhador e no meio ambiente local. Então, no Paraná tem umas regiões produtoras de fumo. A fumicultura é uma lavoura que se utiliza muito agrotóxico e diferentes tipos de agrotóxico. Né? Muitas vezes a empresa vai lá, né, as empresas que compram o fumo, né, vão lá e eles oferecem os EPIs. Né? Mas a universidade fez um estudo que esses EPIs eles não são uma barreira. Né? A pessoa se contamina com agrotóxico. Eu aprendi uma coisa legal também com esse negócio, né? Porque eu conversando com uma produtora de fumo, ela falou o seguinte: não, professor, eu pensei que aquela caveirinha que tem na embalagem do veneno, a leitura que eu fazia daquilo era o seguinte: eu só morro se eu tomar, mas eu posso aplicar à vontade que não vai me contaminar. O bicho morre porque ele ingere o veneno, e as pessoas também, ao ingerir, que morrem. Mas o agrotóxico ele pode ser aplicado com os EPIs, que os EPIs garantem. É isso que os agenciadores, né, dessas grandes empresas que compram e trabalham com fumo dizem
para essas pessoas que vão manipular o agrotóxico. Então, nós fomos para essa região e fizemos um documentário. Passamos um ano fazendo documentário. Por quê? Um ano. Imagina se uma empresa vai demorar um ano para fazer um documentário. Ela entra em falência. Nós passamos um ano, o Ministério Público do Trabalho, a universidade colaborou com essa pesquisa. Por que um ano? Porque a gente queria ver os diferentes tipos de agrotóxicos que eles usam nas diferentes etapas da produção. Na semeadura, né? Depois no transplante das mudas dos canteiros para o campo, depois no campo, depois na colheita. Isso aí vai um ano. Exatamente um ano. Então nós fomos 4, 5 vezes lá para a região, né? Para filmar cada etapa dessa. E nós encontramos uma personagem chamada Lídia do Prado, que hoje ela está com uns 37 anos, mais ou menos, por aí, né? E ela teve um problema de família, ela conta isso no filme. Ela teve um problema de família que o pai morreu, ela era muito nova. E era a filha mais velha, tinha mais um irmão. E ela teve que assumir as tarefas que o pai fazia na propriedade. Então, ela começou a manipular agrotóxicos desde 9 anos de idade. Entendeu? E as pessoas, aos 37 hoje, ela está com problema de fraqueza muscular, problema ósseo, problema de neurológico. Olha, isso é impressionante. E ela se dispôs o seguinte, falou assim, a razão da minha vida daqui para frente é alertar as pessoas que não devem consumir o agrotóxico. Se usar o agrotóxico da forma que eu usei, essa é a razão da vida dela, é conscientizar as pessoas. Vê que coisa maravilhosa. A mulher está em cadeira de roda, entendeu? Está quase morrendo, né? Está com um problema financeiro, entendeu? Para comprar os remédios que a empresa não quer pagar, tem que contratar advogado para entrar contra a empresa, contra a prefeitura, né? E essa mulher está aí, dando exemplo de vida para todo mundo, né? Então, trazer essa mulher para o cenário é uma coisa fantástica. Ver essa mulher, entendeu? É fantástico para você relativizar a sua vida também, em relação a dela, né? Então, foi esse documentário que nós fizemos, chama O Diagnóstico. Por que esse nome? Porque na área médica, a questão de você identificar uma intoxicação crônica por agrotóxicos, os médicos não estão preparados para isso. Eles não têm um protocolo de conduta, né? Então, essa mulher ela foi mandada para o Hospital do Câncer, foi mandada para várias especialidades, porque os médicos suspeitavam que ela tinha câncer. Aí eu ia lá no Hospital do Câncer, ficava internada lá um tempo, voltava. Não, você pode voltar a trabalhar, que de câncer você não morre. Então, para diagnosticar, por isso chama o diagnóstico, entendeu? Foi um labirinto que ela percorreu na área médica para chegar a esse diagnóstico, né? E conseguiu chegar, e conseguiu constatar. Agora vem a luta pelos direitos. Ela não desistiu de lutar pelos direitos dela, né? Então, ou seja, esse documentário foi o último que nós fizemos, terminou em 2019, né? E eu nem tive a oportunidade de lançá-lo ainda, porque depois veio o final do ano, né? Como em janeiro, fevereiro, carnaval, aí a pandemia entrou em seguida, então ele está disponibilizado, como não tem nenhuma relação empresarial com isso, é coisa pública, né? Então a gente já terminou, disponibilizou, mas eu pretendo ainda, né, se a pandemia permitir, entendeu? Quer dizer, fazer os lançamentos, fazer uma discussão, fazer uma reflexão, levar essas pessoas para a universidade. Na Unicamp, nós levamos 3 trabalhadoras para a universidade no encontro de assentamentos, né, com a Sônia Bergamasco, entendeu? Rapaz, você precisa ver essas mulheres, elas são impressionantes, quando elas vão para a universidade. Não, você tem experiência disso, né? O RET é isso, né? Eu acho que você vê como muda a qualidade do debate, da reflexão, né? Exato, exato. Vamos ver o trailer do Diagnóstico? Um lado da carreira e voltava do outro, do lado da carreira e voltava do outro, com maior paciência. Mas não deu de eu terminar todo o fumo que estava lá para baixo e chegamos aqui para cima. Quando a gente chegou aqui, o fumo já era mais pequeno, mas eu tinha que fazer a mesma coisa. Eu peguei e fiz isso. Eu pulverizei para o bicho e quando fui fazer a última maquinária de boral, eu passei mal. Se for fazer um exame, hoje eu acho que tudo nós que lidamos com veneno temos um grau alto de veneno, porque lidaram com veneno direto, né? A maioria tem muita dor de cabeça, tontura, vômito, doenças mais graves, tá? Então, isso tá matando mesmo. Obviamente não é só uma questão econômica, e a saúde? Então vale a pena, né, entregar toda a sua saúde
por exemplo, a Lídia hoje, né? A situação que ela se encontra, o próprio Valdemar e outras famílias, pessoas que se suicidaram, o fato de perder uma pessoa que poderia ser ativa, economicamente ativa, em benefício daquela família, a dor que isso provoca na família, esse custo, ele não é considerado. No Rio Grande do Sul tem muitos estudos que estão demonstrando que o uso do agrotóxico, principalmente no fumo, no caso lá, está levando ao suicídio. Né? Então, muitos chegaram a tentar 2, 3 vezes para conseguir na terceira se suicidar. Eu fui em vários médicos especialistas, muitos deles particular, porque eu queria melhorar, né? Eu precisava melhorar para voltar a trabalhar, porque como que eu ia viver? Eu dependia da fumicultura para mim poder pagar minhas contas, para viver, né? Porque era isso que a gente vivia lá. Então, eu comecei a ir em médicos e médicos e médicos e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Se você tem um agricultor que vem por intoxicação, né? O médico não pergunta para ele, você usou veneno? Que veneno você usou? E não põe isso no prontuário dele. Esse prontuário dele pode mais tarde servir de prova para ele poder entrar com uma ação contra a empresa. Como mexe no centro do conflito capital-trabalho, sempre que envolve saúde do trabalhador, há por parte de vários médicos, da maioria dos médicos, até eu arriscaria dizer, um certo receio. Então, acabam procurando não estabelecer o nexo, não estabelecer sequer a hipótese do nexo do adoecimento com o trabalho. Bom, Novaes, interessante. Você, eu já passou pela minha cabeça de nós estarmos, quem sabe, marcando uma sala de vídeo aqui para fazer o lançamento virtual do diagnóstico. Maior prazer. Porque aí exibe o vídeo, né, a gente te convida, você fala, pode ter até algum outro companheiro, outra pessoa. Exatamente isso que eu estava pensando. Podia ver, né, por exemplo, uma das pessoas que falou nesse trailer foi a Procuradora do Trabalho do Paraná. Né? Mas tem o pessoal na área de saúde, ou aquele professor também da Universidade Federal do Paraná, que ele é o coordenador do grupo de combate ao agrotóxico. Né? Eu acho que a gente poderia fazer uma mesa redonda, trazendo essas pessoas para falarem. Eu acho que seria bem legal. Perfeito, eu acho que isso é ótimo, porque é um tema atualíssimo, agora nessa época de pandemia, né? Nessa época de adoecimento, de uma epidemia de adoecimentos que vai ter físicos e mentais por conta dessa crise ecológica, crise sanitária, né? E crise humana. Quer dizer, são as contradições metabólicas do capital que estão se manifestando, e essa temática que você está discutindo, elas podem ser expandidas, inclusive, para a nossa vida. A vida que hoje nós temos no Brasil é uma vida desse modelo, do agrotóxico, não é verdade? É isso. Então, eu acho que vai estar, eu vou organizar isso e eu entro em contato contigo. De um certo modo, a gente vai, quando a gente organiza essas lives, eu procuro fazê-las dentro de um tempo, mas eu queria agora deixar contigo, né, para fazer a conclusão dessa nossa live, inclusive falando algo que você não tenha falado até agora, né, e até falando em termos assim, do governo Bolsonaro, como é que você vê essa situação política, enfim. Bom, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade, né? A gente se encontra eventualmente nos encontros, né? ou nos eventos que você organizou aí em Marília e tal. O último encontro nosso foi lá em Porto Alegre, com o Zé Ricardo Ramalho, né? numa mesa que a gente debateu a questão do uso da imagem na educação, né? Mas, ou seja, o grande desafio, né? Eu queria ampliar um pouco essa rede, né? Porque o grande problema que nós estamos sentindo agora é o seguinte: o filme, todo esse documentário, são 40 documentários, né? As pessoas podem ver, não gostar, não importa isso, né? O que tem é o seguinte: são documentários que todos eles foram construídos numa perspectiva reflexiva, de discussão da realidade do ponto de vista do trabalho dos excluídos e não do capital, né? Ele tem uma trajetória nesse sentido, né?
Então, a ideia que eu estou tendo e gostaria de elaborar é o seguinte: muitas vezes você vai no YouTube, você vê um documentário desse, mas, pô, que legal, tem milhares de outros documentários, né, tão legais ou melhores do que esse, inclusive. A questão é o que fazer com esses documentários, né? E aí veio a ideia, que foi dada por um professor de geografia aqui do Colégio de Aplicação da UFRJ, falou, vamos fazer vamos pegar um grupo de alunos aqui, o pessoal está fazendo uma pesquisa aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, né, na área de Quilombo, e querem produzir um documentário. Você não quer ajudar o pessoal? Eu falei, claro que eu vou ajudar, entendeu? Mas antes disso, eu queria fazer uma oficina com esse grupo, né, para ver como é que eles pretendem construir esse documentário. Rapaz, já fizemos 3 oficinas, né, e os caras estão vendo os documentários, debatendo comigo. Por que é importante esse debate? Eu não vou agregar nada, é uma experiência nova que eles estão fazendo, né? Mas eu vou agregar a forma como foi construído esses documentários, o make-off dessa produção, né? Se a pessoa tiver a oportunidade, o acesso ao make-off, eles vão entender o contexto que foi produzido o filme. Senão eles vão lá ver o filme e tal, acham legal, sabe, com o conhecimento que eles têm. Se eles pegarem o make-off, é uma outra realidade. Por exemplo, a forma da pré-produção que nós fazemos, reunindo assim com grupos, né? Por exemplo, para fazer os 2 documentários no Paraná, nós fizemos uma reunião 2 anos antes de começar o trabalho com um grupo de produtores agroecológicos lá, eles que escolheram esse assentamento para a gente fazer o Agrofloresta é Mais. Eles que escolheram o tema do agrotóctone na área de fumo, né? Agora, é uma construção muito lenta e muito demorada, né? Muitas vezes você, com o correr do tempo, né, e com o tarefismo que a gente está no nosso cotidiano, a gente não tem esse tempo, né? Você quer fazer a produção logo. Então, essa parte, eu acho que essa parte é fundamental para que a gente entenda o contexto do projeto. Sem esse contexto, é difícil você formar uma visão crítica, né, da sociedade que você está vivendo. Eu acho que trazer isso, né, seria assim, né, tanto isso para quem ouvir esse make-off, como também para o meu conhecimento, para o aprofundamento das minhas questões. Onde é que está a falha, onde é que tem as críticas, onde é que tem, por que não abordou esse problema, quais são as... Entendeu? Quer dizer, para você, ou seja, nessa troca de experiência, ir acumulando, entendeu? Para frente, para fazer outro, para melhorar essa produção, né? Então, a distribuição está sendo um gargalo muito grande, né? E eu estou, assim, com a ideia de estimular essas oficinas, né, para que a gente forme multiplicadores, né? Você não precisa... Esse é um projeto de descentralização do conhecimento. Então, esses multiplicadores, tendo esse make-off nas mãos, eles poderão reproduzir isso com uma qualidade melhor nas suas comunidades, nas suas regiões, nos seus locais de morada, na própria universidade, né? Então, a ideia, eu queria convidar a você e a todos, entendeu, para compartilhar comigo essa preocupação. Todos os documentários no YouTube têm acesso direto. Filmografia Beto Novaes. Uma amiga minha agora fez assim uma arte, né? Deixou mais atraente, né? Você entrar lá e ver os documentários, tem uma capinha bonitinha, tal, mas todos os documentários estão lá, entendeu? Assim, tem 40, então eu fico pensando, mas, pô, quem vai ver os 40? Ninguém. Quem vai escolher? Como é que vão escolher? Qual é o critério de escolha? Eu estou fazendo uma tabela que tem, assim, bom, tem aí a sinopse de cada documentário também. No próprio YouTube tem a sinopse, né? Por exemplo, quem quiser ver documentários sobre a questão do trabalho na cana, sobre violência rural, tem um filme chamado Expedito em Busca de Outros Nortes, que foi feito na Amazônia. Expedito foi um líder sindical que foi assassinado pela UDR, né? E aí nós fizemos um filme. Numa época onde o mandante do crime foi preso. E o padre Ricardo Rezende, aqui no Rio de Janeiro, quis fazer uma celebração, veja como são as coisas, fazer uma celebração para comemorar a prisão do mandante do assassinato do Expedito. E aí o padre Ricardo me convidou, e o padre Ricardo foi pároco numa região lá no sul do Pará, chamado Rio Maria, né, em Conceição do Araguaia, né, e aí o padre conviveu com o Expedito. Então ele estava lá nessa época que ele foi assassinado, não só ele, como vários dirigentes sindicais, os irmãos Canutos, então, uma violência incrível, né, no processo de ocupação não, porque o território lá estava ocupado, né? Mas quando o capital chegou numa outra forma, né, de dominar o território, grandes empresas chegando, tal, teve um confronto, uma violência muito grande na Amazônia, uma luta de resistência muito grande,
né? E o Expedito foi morto, né, nesse contexto, desse cenário. E aí, ou seja, dessa celebração, eu tinha umas imagens, né, que eu tinha gravado o Expedito quando saiu de Rio Maria e foi para um encontro da CUT Nacional em São Paulo, e eu estava trabalhando na CUT, assessorando a CUT, e aí eu fiz uma entrevista lá com ele, né, e ele conta isso, ele fala, estou aqui para pedir apoio para vocês, se eu voltar para a minha região, eu vou ser assassinado e tal, mas ao mesmo tempo eu não quero sair de lá, porque meus amigos já morreram, quero voltar para lá, tal, voltou, 6 meses depois foi assassinado. Né? Então, aí nós resolvemos, nesse encontro aqui, fazer um projeto para fazer o filme, né? Expedito em busca de outros nortes. Expedito era um negro, poeta, trabalhador, nunca frequentou a universidade, migrou durante o regime militar, vinha com essas notícias de rádio, era tudo controlado, falava assim, vai para a Amazônia, que lá o governo está fazendo reforma agrária, você vai ter terra, trabalho na Amazônia. Ele pegou a família de Minas Gerais e foi embora, cruzando esse Brasil todo até chegar em Conceição do Araguaia. Essa é a Viúva, né? Essa é a região lá de Rio Maria, né? Enfim, e aí eu tive uma experiência maravilhosa também, entendeu? Que foi, a gente chegou na hora e falou, bom, quem vai declamar os versos, os poemas, né, do Expedito nesse filme? Aí a amiga minha, né, que eu tenho uma produtora que falou, olha, uma pessoa ideal para fazer isso seria o Chico Buarque, vamos conversar com o Chico Buarque. Rapaz, eu achei que ela estava, assim, em total devaneio, né? Mas não é que deu certo. Mandamos o projeto lá para a equipe do Chico, eles viram o projeto e falaram, isso daí ele faz sim, não tem problema. Né? Aí ele gravou os poemas. Né? Então, ou seja, eu acho que eu tive várias experiências também com artistas assim. Por exemplo, tem um filme sobre trabalho infantil, chamado Conversas de Crianças, nos assentamentos e acampamentos do Movimento Sem Terra, em São Paulo, no Paraná. E quem fez a música foi o Sivuca. Né? Eu lembro que, na época, a gente entrou em contato com ele para ele autorizar o uso de que não tinha dinheiro para pagar a música, a trilha sonora. Então, nós escolhemos uma música do Sivuca, fomos lá conversar com ele para ele autorizar o uso dessa música no filme. Ele viu o material e falou, não, peraí, isso aí é minha infância. Eu não vou autorizar, eu vou fazer uma trilha sonora para esse documentário. Aí fez a trilha, né? Então, você vê que tem que ter um potencial na sociedade muito grande, entendeu? Para a gente explorar, para a gente trabalhar, para a gente divulgar, para a gente discutir, né? Eu acho que, enfim, essas experiências todas, né? O projeto não caminha com a velocidade que a gente gostaria que caminhasse. Mas isso é até bom porque tem um antagonismo também, entendeu? Que você percebe que é um projeto que está mexendo com as coisas, entendeu? Né? Enfim, mas é isso. Se vocês quiserem compartilhar, eu estou assim... E hoje, Novaes, nós temos tanta facilidade com o audiovisual, não é verdade? Comparando a 40 anos, né? Hoje, até com o celular, você consegue estar registrando, estar editando. Exatamente. E a força dessa tua proposta, ela precisa ser disseminada nas escolas, na universidade, né? Para exatamente fazer essa disputa que você está propondo. Mas vai ficar essa ideia. Vamos, sim, fazer o lançamento do diagnóstico. Perfeito. Né? Vamos convidar aí os nossos parceiros da RET, o Arthur Lobato, André Vizacaro, né, Ana Celeste Casula, enfim, para que a gente possa estar disseminando essa experiência, certo? Maravilha, maior prazer. A hora que você me chamar, estamos aqui de plantão para te atender o convite, tá? E eu, mais uma vez, agradeço você ter topado estar participando dessa live, né, da Rede de Estudos do Trabalho, certo? É uma rede que a função é essa, é criar pontes, fazer ligações no mundo que o capital quer fragmentar, né? Mas a gente vai criando pontes e foi uma grande satisfação te rever. Para mim também. Firme e forte. No Rio de Janeiro, né? Você está falando do Rio. Janeiro. Não sei se tão forte assim, firme e certo. Forte não sei, não. Com certeza. Para nós, um grande abraço. Vai dando mais força. Muito obrigado. E até a próxima, Novaes. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.